arrependeram com relação a Vitor Hugo e jogador que muda o patamar do Atlético, tem uma avaliação muito interessante, cobrança de organizadas. Vamos falar sobre isso, então assista até o final, deixa o like, você sabe que é importante, então já curte aí, ajuda demais a gente, tá bom? É de graça, uma vez só, clicou no like, já vai ajudar bastante. Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se. Vamos lá, vamos começar falando aqui. Ontem eu postei o vídeo aqui falando sobre o Mário Lemina. Depois dá uma acompanhada no vídeo, assista o vídeo. Falo bastante sobre ele, né? A informação que o Atlético teria lá na Turquia. Dizem até que o Atlético já fez proposta. Já teria feito proposta pelo volante, primeiro volante aí, que tem uma carreira até consolidada mesmo lá no futebol europeu. Ele é do Gabão. Atlético Mineiro realizou uma proposta por Mário Lemina do Galatasaray. Aí o perfil Cifute Brasil postou o seguinte: volante de qualidade, com bola, chega para ser titular do Galo e eleva demais o nível do setor. Boa visão de mercado, pode ser tanto primeiro como segundo homem de meio campo. Selo Cifute BR ouro, tá? Então, o volante... Então a questão é a seguinte, segundo o pessoal lá na Turquia, né, jornalistas, perfis aí, o Atlético já teria feito proposta porque ele estaria ficando livre no mercado, tá? Agora vamos lembrar, gente, que quando o jogador tá ficando livre no mercado e é um jogador com uma carreira consolidada, na Europa, jogou em Juventus, equipes da Premier League, tem luvas, né? O Atlético, por exemplo, quem acha que o Atlético não pagou para trazer o Paulinho, que jogou muito aqui no Galo, está totalmente enganado. As luvas foram valores bem altos, muitos milhões de euros, que são diluídos ali no contrato e tudo, mas é um valor importante, porque é um jogador importante. Então o Mário Lemina, com certeza, você não precisa pagar para outro clube, já é o que o Atlético quer. Mas tem valor de luvas, tem salário, que com certeza não é baixo. Então tudo isso pode fazer com que ele não venha até mesmo à vontade do próprio jogador. Talvez ele nem queira jogar no futebol sul-americano, brasileiro, enfim. Mas é um jogador que estaria aí, que é alvo do Atlético, jogador saindo livre no mercado, com uma boa qualidade, seria titular no Galo e poderia, segundo o Cifute Brasil, eu confio nesse perfil, até mudar o patamar do meio-campo atleticano aí, né? O jogador que chegaria para ser titular. E aí, o que você acha? Seria uma boa? Pô, eu gostei, tá? Vendo a carreira e tudo, eu gostei. Acho que seria interessante, apesar, seria mais um jogador acima dos 30 anos, né? Comenta aí. Rubens Menin postou no seu Twitter. Eu nem sabia que teria esse encontro. E tá aí, tem até imagens, né? Fotos. Tá aí, ó. Me reuni com representantes das torcidas organizadas no Labareda. Apresentamos projetos, mas sobretudo ouvimos muito. Categorias de base, memorial, bar temático de Lourdes e Instituto Galo. Cada um desses temas tem a massa como parte da construção. O clima foi leve, a conversa foi boa. Esse tipo de encontro olho no olho tem um valor que nenhuma outra forma de comunicação entrega do mesmo jeito. Quero que a escuta em fóruns como esse no Conselho da Massa seja uma marca permanente da nossa gestão. Então tá aí algumas fotos, né, lá no Labareda. Tá aí, ó, com o presidente da Galocura, tá aqui o Sérgio Coelho também, o Galo Doido, enfim, tá aí a turma. Então, teve um encontro com organizadas lá no Labareda, né, onde teve uma conversa e esses foram os assuntos aqui, ó, né, categoria de base, memorial, bar temático de Lourdes, Instituto Galo. Eu trocaria todos esses assuntos por mentalidade vencedora, como eu falei mais cedo, por time forte, por investimentos em contratações. Eu acho que tudo isso são temas mais importantes nesse momento. Lógico, são temas também importantes, principalmente aí categorias de base, memorial, tal, Instituto Galo, beleza? Mas assim, eu acho que a mentalidade no Atlético, eu acho que é algo que precisa ser debatido, discutido urgente. Mas e aí, o que você acha sobre esse tipo de encontro? Para você, isso aqui faz diferença? Pode ajudar? Não faz? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Tivemos uma informação bem curiosa, bem interessante aí do Everton Guimarães. Vamos ouvir aí, ó. Teve uma pessoa do Atlético que falou com um colega nosso de imprensa do arrependimento de ter dado 2 anos de contrato pro Vitor Hugo, sabe? Falou, vocês estão sabendo disso, né? 6 meses, né? Esse arrependimento. O arrependimento. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar, né? E é engraçado que o arrependimento no Atlético é sempre com um porém, ó. Não é que foi errado ter contratado o Vitor Hugo em definitivo, não. Foi ter dado 2 anos. 1 ano, se fosse 1 ano, tava bom.
Gente, é inacreditável, né? O Atlético realmente se apequenou de uma forma por conta de uma mentalidade perdedora dentro do clube que é realmente triste. Apesar de ter chegado em várias finais recentes, perdeu todas, né? Perdeu Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, mas é impressionante como a mediocridade, o médio, impregnou no Atlético. O Vitor Hugo ser adquirido, já se ter chegado, para mim já foi um absurdo, por empréstimo e tudo. Mas o Atlético ter adquirido o Vitor Hugo é realmente provar, é mostrar a mediocridade que virou o Atlético, né? Parece que é a mentalidade realmente agora de ser um clube, um time médio, mediano. É isso. Então, o Vitor Hugo, quem diria, como foi dito aí, ali no debate com o Everton Guimarães, quem diria que já se arrependeram, né? Que grande descoberta, vamos dizer assim, né? Porque a gente já imaginava que isso iria acontecer, porque é um jogador que pouco entrega, você só tem ele pro lado esquerdo e você olha e fala, bom, não temos ninguém, entre aspas, né? Vou dizer que não é ninguém, ele ainda pode fazer algumas boas partidas, fez gol aí recentemente, tudo, mas assim, não é um jogador confiável. Grandes jogos, Atlético Flamengo, Atlético Palmeiras, Atlético Cruzeiro e tudo, né? Uma decisão, um jogo importante, eu não confio 100% não. Está aqui na tela para você, ó, a informação também de um jornalista aí argentino, né, trazendo aí, o Atlético averigou condições por David Ayala, por enquanto só houve uma sondagem, não houve avanço, como contou aqui, informação do Jeffs. Lembremos que chegou ao Inter Miami no início do ano, tem contrato até 2027, tá? Aí vamos pro perfil do David Ayala, vamos colocar na tela aqui, ó, o transfer market dele, tá aí, ele tem 23 anos, 1,75, avaliado em 2,5 milhões de euros, né? Aqui tá dizendo que o contrato até o final deste ano, né? Lá na reportagem, lá na notícia, até o final de 2027. Tá aqui, ó, primeiro volante, né? Tá aqui na marcação no Transfer Market aqui. Ele é jogador do Estudiantes, surgiu no Estudiantes, foi vendido por 3 milhões e 200 mil euros para o Portland, lá dos Estados Unidos, e do Portland foi vendido por 1 milhão e 700 mil euros para o Inter Miami, né? O time que joga o Messi, tá? Então tá aí o David Ayala. Vamos trazer o SofaScore dele também. Vamos trazer aqui como é que tá o SofaScore do Ayala. Se a gente pegar o índice, né, de notas aqui do SofaScore dos últimos 12 meses, teve um aqui que ele ficou parado, questão de lesão. Teve um período ruim dele aqui, né? Alguns períodos bons. Se pegarmos aqui, ó, primeiro volante, tá aqui, né? Você vê pelo mapa de calor dele que de fato é um primeiro volante. Poucos jogos aqui nessa amostragem recente. Vamos pegar 25, por exemplo, aqui, ó. Em 25 ele já, aí, ó. Aqui já tem uma amostragem bem maior, né? Aqui na MLS, mas aqui ele tá jogando no Inter Miami, não, no Portland. Mas em 2025, uma amostragem maior dele fica mais interessante até pra gente poder acompanhar. Muitas notas boas aqui, né? Muitas notas boas. Números defensivos aqui também, tá aí na tela para você. Esse jogador me parece, obviamente, né, claramente uma promessa do futebol sul-americano, que ainda não vingou, tá lá na MLS, então é uma aposta que o Atlético vai ter que investir. Eu, sinceramente, não acredito que o Atlético vá fazer essa aposta. E aí nós vamos falar sobre o outro, e esse sim eu achei mais interessante até pelas condições, mas tem um problema também com relação ao Mário Lemina. Segundo o Tanaka, quando isso aí ele já contou, inclusive na época ali no pré-jogo ele já deu spoiler sobre isso, né? Falou um pouco sobre isso, que o Barba esteve muito próximo de ser demitido no Atlético, muito próximo. Se o Atlético tivesse perdido o clássico para o Cruzeiro, o Barba seria demitido, tá? E dois treinadores foram sondados antes dessa situação, na semana ali daquela situação, né? Se caso o Atlético perdesse para o rival, a sorte, né? Do Barba, a sorte do Galo é que é um grande freguês, mas se o Atlético perdesse ali pro Cruzeiro, o Atlético já estava ali conversando com treinadores. E um deles, que poderia voltar ao Atlético, é Dorival Júnior. Hoje já está empregado, mas naquela época estava sem clube, tá? Estava desempregado, tinha saído lá do Corinthians, estava sem clube. E segundo o Tanaka, o pessoal lá do Atlético, né, diretoria, eles gostam muito do Dorival Júnior. Então é um treinador que, por pouco, vamos dizer assim, né, se a gente perde pro Cruzeiro, o Barba seria demitido e o Dorival Júnior poderia ter voltado ao Atlético. O que você acha sobre isso? Curioso, né? Um jogo que
pode mudar até a história do Atlético na temporada. Outro treinador poderia ter chegado, a gente teria uma nova história, mas talvez o Barba ficar aí, conseguir os reforços chegando, ele consegue aí fazer esse time talvez até ser campeão aí, porque ele em mata-mata ele é muito bom, ele é muito forte. Não sei, de qualquer forma, essa é a história. O Barba ficou porque o Galo venceu o Cruzeiro, ele venceu jogando muito bem, e com isso ele acabou permanecendo no clube, mas esteve muito próximo de sair. Dorival Júnior poderia ter chegado. Curioso. O que você pensa sobre isso? O que você acha? Né? Sabendo disso na época, você ficaria assim, era melhor ter perdido, será que melhor perder esse jogo aqui, o Dorival chegar ou não? O que você acha? O Mário Lemina tá aí a informação, o Jeves também trouxe. Vamos dar uma olhada agora no transfer market dele. Vamos ver se vale a pena aí, se é um jogador interessante. O currículo dele é 32 anos, né? Faz aniversário no mês 9, então esse ano ainda faz 33, 1,84, jogador do Gabão, né? Tá aí, ó. Contrato se encerrando lá no Galatasaray, avaliado em 4,5 milhões de euros. Tá aqui, ó, 27 jogos lá na Liga, 2 gols, 1 assistência. Tá aqui, Champions League, ó, 9 jogos, 1 gol, 1 assistência, né? E vamos ver, na Liga Turca ele não foi titular absoluto, lá tem o Torreira, né? Mas não foi titular absoluto, 56%, mas é praticamente um titular da equipe, 55% de minutos em campo. Tá aqui, ó, primeiro volante, tá vendo aqui, primeiro volante, pode fazer algumas outras funções também, né? Destro, enfim, agora já esteve avaliado aqui, ó, em 15 milhões de euros, tá? Vamos pegar o histórico dele. Surgiu lá no Lorient, foi pro Marseille, Juventus, Marselha, aí tá aqui, ó, Southampton, Galatasaray, Fulham, Nice, lá da França, Wolves, e agora tá aí no Galatasaray. Já foi vendido aí por 17 milhões e 25, e 250 mil euros, na verdade, né? Mais de 17 milhões da Juventus pro Southampton, lá da Inglaterra. Então ele já teve um valor aí considerável. Depois foi vendido aqui em 2023 por 11 milhões de euros, do Nice da França pro Wolves, né? Bom, tá aí então. Esse jogador eu achei bem interessante, vou trazer o SofaScore também. Aí tem um pequeno problema, que é a questão de lesão. Se você pegar o índice dele dos últimos 12 meses, olha só como é que tem um período aqui de lesões, ó, tá vendo? Tem um período aqui de lesões, né? Aí a gente não sabe se são lesões mais graves ou não, mas tem um período aí de lesões, a gente pode olhar já de volta a isso. Agora tá aqui, ó, Mário Lemina, né? Tá aqui, temporada, vamos olhar aqui na temporada. Aqui, ó, as notas dele, teve um jogo aqui com uma nota bem baixa, mas algumas notas ok. Tá aí o índice dele. Primeiro volante, ó, o mapa de calor deixa claro que é um primeiro volante, né? Que tem uma certa chegada ao ataque, tem alguns números ofensivos aí. Se a gente voltar aqui, ó, vamos ver a questão do histórico de lesões. Vamos ver como é que foi o histórico de lesões dele aqui, ó. 25, 26, tá vendo? Teve algumas mesmo. 13 dias uma, 9 dias outra, 18 dias, 5 dias. Então, assim, teve um período aqui, esse período aqui, problemas musculares, que ele perdeu 4 jogos. Mas os outros, ele perdeu apenas um jogo, né? E não teve uma lesão mais grave, mas teve alguns problemas musculares, gestão de esforço. Então, aqui ele foi poupado de um jogo, enfim, né? Então, ele realmente sofreu aí, teve algumas lesões. Agora, eu achei interessante esse nome, tá, gente? Eu achei bem interessante. Um jogador rodado, já jogou na Juventus, jogou várias equipes aí na Europa. 32 anos para 33, eu acho que poderia agregar aí, chegar e ser até titular desse time do Atlético. Me parece ser um primeiro volante que chegaria com status para ser titular do Galo, apesar, mas é do Gabão. Mas aí também não tem o que falar, né? Tem jogador bom em países aí menores com relação a futebol. Então isso aí é bobagem. Eu gostei aí do Mário Lemina. Acho que pode ser interessante. Vamos ver se de fato o Atlético vai buscar esse volante, mas pode ser bem interessante. O que você achou? Gostou? Fala, massa! Passando rapidinho aqui para agradecer, claro, quem acompanhou o vídeo até aqui, dando aquela força pro canal com a sua participação. Muito obrigado. Só peço o like de vocês antes de sair do vídeo para dar aquela força pro canal, tá bom? E para quem tá chegando, sempre vou estar deixando aqui um convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificação para não perder nada. E também, claro, peço já aí o like de vocês também, que estão chegando agora. Dá essa força pro canal, vocês vão gostar do canal, então já chega aí apoiando o crescimento do canal, tá bom, gente? A participação de vocês é muito importante também. Já deixa aí também a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo, tá? No espaço de comentário do canal.
Vocês ajudam demais com a participação de vocês. O like é muito importante. Então, outra coisa também que eu quero pedir, hoje eu só vou pedir. Quem puder também estar compartilhando o vídeo com os amigos aí que curte o Atlético Mineiro. É de grande ajuda pro canal, tá? Tamo junto. Antes de eu sair, convido vocês aí também a estarem conhecendo o canal, olhando os vídeos anteriores, para vocês estarem vendo que neste canal só tem notícia do Galo. E é todo dia, hein? Todo dia tem notícia do Galo. De domingo a domingo tem notícia do Galo. Então, fecha com a gente. Antes de sair, verifica se você está inscrito, verifica o sininho de notificação, se está ativado, para tu não perder nada. Ficar sempre aí, sempre atualizado de tudo que sai do Clube Atlético Mineiro. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua preferência aqui no canal aí. Tamo junto. E até a próxima, massa. Valeu!